I would like for all of us to believe in nonviolence, but I'm here to say tonight that if every Negro in the United States turns against nonviolence, I'm going to stand up as a lone voice and say this is the wrong way. Eu quero mencionar um caso que ocorreu uns 2 dias atrás e começou a repercutir ontem para valer, que foi de um youtuber, um militante do PDT, que fez um vídeo bastante agressivo, bastante nervoso, né? E propondo uma revolução, propondo que as pessoas pegassem armas e depusessem o Bolsonaro à força. Propôs também que matassem o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Ou seja, é um vídeo bem pesado. Eu não vou pôr aqui porque realmente é um vídeo bastante pesado. Ele tem circulado pela internet, mas eu não vou publicar aqui. Se você quiser mais detalhes especificamente sobre esse vídeo, eu vou recomendar que vocês assistam o vídeo do Carlito, do canal O Historiador, que ele aborda a questão do vídeo e também as questões legais que envolvem esse crime, né? Porque o que aconteceu? Esse vídeo viralizou na internet e chegou, obviamente, às autoridades, né? Porque é um vídeo bastante pesado e realmente criminoso, na verdade, porque propõe o assassinato de alguém, e do presidente nesse caso, né? Então é um crime grave, é um crime sério, e chegou até a presidência. O Sérgio Moro ordenou a investigação desse youtuber, e ele está desaparecido por causa disso. Então ele sumiu, fechou os vídeos no canal dele, fechou a conta dele no Facebook, ou foi fechada, sumiu, desapareceu, e para todos os efeitos está foragido agora. Ele foi desligado do PDT, o PDT emitiu uma nota oficial desligando esse militante, então o negócio ficou bastante feio realmente, e agora ele está desaparecido. O que eu quero falar tem a ver com isso também, mas de maneira um pouco mais ampla, é sobre essa escalada da retórica agressiva e violenta que tem ocorrido. Eu tenho observado isso. Eu já falei num vídeo recentemente, acho que semana passada eu falei sobre isso, como eu percebo que parece que você é obrigado a se radicalizar. Então não apenas não tem havido uma moderação no tom, uma tentativa de conciliação, como tem havido realmente um discurso cada vez mais extremado, jogando as pessoas mais para uma retórica de agressividade. E o problema disso, como nesse mesmo vídeo eu disse, que a gente está lidando não apenas com uma questão de esquerda ou de direita, não apenas com uma questão ideológica e de posições frente à sociedade, mas é de um declínio, de uma queda para a barbárie. Então se você, para confrontar aquilo que já é horrível, para confrontar aquilo que já é absurdo, você vem com uma retórica que é igualmente agressiva, ou que propõe uma saída agressiva para isso é uma escalada para a barbárie. Isso é gradualmente entrar nesse jogo da violência, do ódio, da intolerância e começar a confrontar com as mesmas armas. E o curioso é que eu observo nessas pessoas que defendem essa retórica, e eu tenho visto com cada vez mais frequência isso, entre influenciadores mesmo de esquerda, é que eles julgam quem não propõe essa saída violenta, quem não propõe a saída agressiva, como fracos. E eu vejo o contrário, na verdade. Eu vejo que a saída da violência é justamente a fraqueza. Porque a gente está falando do aparelho do Estado, do governo, e qualquer saída que seja violenta contra essa máquina do Estado é uma posição de fraqueza diante de alguém que tem realmente o poder e o monopólio da violência. Que, na verdade, é a própria definição do Estado de acordo com Max Weber, que o Estado é aquele que detém o monopólio da violência legítima, autorizada. E quando eu critico os pró-armamentistas com base na retórica, com base no argumento de que você vai ter arma em casa para se defender de um Estado tirânico, para você se defender de um Estado autoritário, e eu acho ridículo isso, porque é de fato ridículo, você não vai confrontar o Estado tirânico com o seu 38, você não vai enfrentar um aparato estatal que tem tanques de guerras, que tem caças, que tem submarinos, que tem porta-aviões com o seu revólverzinho, não vai fazer isso, a não ser que você seja tantã da cabeça. Se eu condeno esse tipo de retórica, eu também me sinto na obrigação de condenar uma retórica de esquerda que propõe uma saída violenta contra o Estado, porque além de ser maluquice, no sentido de que você não vai conseguir obter nenhum tipo de conquista a partir disso, também é uma escalada rumo à barbárie. E mais do que isso, o que é pior ainda, na verdade, é que essa retórica agressiva, violenta contra o Estado agora, contra o governo atual, isso justifica, isso legitima também que o governo endureça suas medidas contra a oposição. É justamente o pretexto que eles precisam para começar a endurecer. A gente já tem visto alguma escalada autoritária, a gente tem visto isso realmente, pessoas sendo detidas porque xingaram o presidente no estádio, ou policiais entrando numa reunião de sindicalistas, ou a polícia invadindo um show para desligar o aparelho de som porque o músico, o artista está criticando o governo. A gente tem visto isso. Mas à medida que começa a propagação de intenções violentas, isso é um prato cheio
para quem quer aumentar e endurecer a repressão. Basta a gente lembrar na história, basta a gente pensar na história. Quando você tem lá golpe de 64, eles vão e partem de um argumento, de uma noção de que havia em curso, em andamento, uma proposta de revolução comunista aos moldes cubanos. Então eles vão plantando essa ideia, eles vão plantando essa ameaça comunista, essa ameaça de uma revolução no Brasil, e isso serve de pretexto para um golpe de Estado, para a remoção de um presidente eleito e a instauração de uma ditadura. Foi o que eles precisaram. Eles precisavam dessa noção, dessa ideia de que havia uma ameaça iminente. Então, na medida que você vai surgindo pessoas que vão fornecendo elementos para a criação de uma ameaça iminente também no Brasil hoje, não é difícil imaginar eles utilizarem agora esse tipo de elementos, esse tipo de evidências que eles têm agora, né, em vídeo, por exemplo, uma pessoa gritando e xingando o Bolsonaro, dizendo que vai matar o Bolsonaro, usar isso em favor de uma repressão. Isso é entrar no jogo do Bolsonaro. Isso é entrar no jogo que ele está criando há muito tempo e numa retórica que tem sido progressivamente plantada nos brasileiros ao longo dos últimos meses e talvez mais de um ano e meio. De que há uma ameaça comunista de novo, de que há revolucionários, de que há pessoas ali, cubanos infiltrados no Brasil através dos mais médicos, que estão treinando os brasileiros para uma revolução. Essa é a retórica que tem sido plantada no Brasil. Isso é entrar no jogo do Bolsonaro, é atuar em favor daquilo que ele quer obter, que é o controle e a supressão dos direitos políticos da oposição. E quando alguém fala que a resistência pacífica ou desobediência civil é uma atitude de fracos, eu só consigo pensar, por exemplo, em Gandhi ou no Martin Luther King Jr., e não me parece que nenhuma dessas personalidades eram fracas. Pelo contrário, a força moral deles, a legitimidade daquilo que eles faziam, vinha justamente na resistência deles em usar a força como reação aos governos autoritários, aos governos que lhes privavam de direitos. Quando Gandhi vai lá e reunia milhares de pessoas para protestar pacificamente, isso fortalecia aquilo que o Gandhi dizia. Quando Martin Luther King fazia suas marchas com milhares de pessoas e eles se recusavam a confrontar, a reagir diante da polícia, que era brutal, que era violenta, que era autoritária, isso legitimava o discurso deles. E isso mostrava para o mundo como eles estavam certos. Como havia uma polícia repressiva, uma polícia violenta, atacando pessoas que não estavam reagindo. Isso porque a gente está ainda numa situação, num momento no qual é possível fazer isso. No qual é possível você protestar pacificamente, você expressar suas ideias pacificamente. Ainda é possível fazer isso. Talvez haja um momento no qual não seja possível mais. Mas nesse momento ainda é possível fazer isso. Porque a gente também não pode ser ingênuo de pensar, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, resistência francesa contra o nazismo, que essas pessoas lá na França, resistindo a um regime altamente repressivo e destrutivo, que essas pessoas não estavam lutando legitimamente pela liberdade. Então a gente não pode negar isso. Mas enquanto houver ainda saída pacífica para isso, enquanto houver a possibilidade racional de solução de conflitos, a gente sempre tem que optar por isso. Porque ninguém quer ser mártir, porque ninguém quer entregar a própria vida por uma causa. Eu acho, pelo menos, né? Pessoas racionais, ao meu ver, pelo menos, tendem a pensar no diálogo como uma saída. E isso significa não se silenciar diante do absurdo. É você lá expressar o absurdo, você tentar convencer as pessoas, demais pessoas, né, demais brasileiros, como é estranho o que está acontecendo, como é inesperado, como é ofensivo e como viola direitos de pessoas também. E quem acompanha aqui o canal, quem está mais tempo aqui, sabe que em diferentes momentos, em diferentes condições, eu vim aqui e condenei a violência. Condenei a violência contra a Marielle Franco, que foi uma coisa inconcebível numa democracia. O assassinato político de uma vereadora, isso foi inconcebível. Alguém que lutava por direitos das minorias. E depois também vim aqui e condenei a facada contra o Bolsonaro. Então, para mim, é indiferente. Eu acho que quando você começa a escalar para esse nível, quando você começa a se rebaixar ao nível da agressividade e da violência, aí nós estamos um passo da barbárie realmente e a gente pode daí esperar o que há de mais horrível. Mas vale conferir o vídeo do Carlito, porque ele explica muito bem isso aqui, ele fala sobre quais são as violações disso, em que se enquadra isso também, né? E quão perigoso também é a gente vir aqui, se expressar e acabar falando alguma coisa que seja um crime, que possa se voltar contra a gente. Então a gente pensa que ninguém está assistindo, a gente pensa que não tem repercussão, que aquilo ali não vai dar em nada, e quando você vai lá e extrapola certos limites, instigando a violência, por exemplo, instigando um crime, isso pode se voltar contra a gente, sim. Então é preciso ter muito cuidado em relação ao que a gente diz aqui. Mesmo indignados, mesmo revoltados com o que a gente vê, a gente tem que se manter sob os limites legais. E mais do que isso, não dar munição, não dar pretextos para esse governo com um viés
autoritário, de extrapolar também os limites dele e começar a abusar da autoridade para reprimir grupos violentos. Eu quero saber se vocês viram essa história aí desse youtuber que ameaçou o Bolsonaro e a família dele. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa saída violenta? Sobre instigar as pessoas a uma saída violenta para um governo com o qual você não concorda? Como eu disse, para mim é totalmente condenável. Eu acho que em raríssimas situações a gente se legitima através da violência. Para mim isso é inaceitável mesmo. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre protestos pacíficos, né? Sobre a via pacífica, sobre resistência pacífica. Se isso funciona, se isso tem algum tipo ainda de validade hoje em dia, ou se já é algo de movimentos passados que já não tem mais força. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.